A maior parte das pessoas gosta do universo de Game of Thrones pela sua complexidade política, pela forma como a magia é usada na história, pelas cenas de batalha e de luta, ou mesmo pelo lado chocante da escrita do George R. R. Martin, que volta e meia traz cenas de violência visceral ou de uma safadeza escandalosa que envolve o espectador como nenhuma outra história consegue. Mas pra mim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção na trama são os seus mistérios. E uma das histórias mais intrigantes do mundo de Gelo e Fogo é a do Varys, em especial quando ele conta sobre como aconteceu a sua castração. Quando Varys era jovem, um feiticeiro cortou as suas partes íntimas em um ritual e as atirou nas chamas. E como se isso não fosse chocante o suficiente, o que mais perturbou Varys naquele momento foi que quando o feiticeiro falou com as chamas, uma voz o respondeu. E desde então, isso é um mistério na trama. Quem respondeu o feiticeiro? De quem era a voz saindo do fogo? De R'hllor, o Deus Vermelho? Ou de alguma criatura mais sombria? E o que isso pode significar para o restante das crônicas de Gelo e Fogo? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse vídeo aqui. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Desde o primeiro livro, nós sabemos que o Varys, o mestre dos sussurros, é um eunuco. Porém, ele só revela a história de como ocorreu a sua castração no segundo livro das crônicas, A Fúria dos Reis, em uma conversa com o Tyrion Lannister. Na cena, eles estavam conversando sobre como o castelão de Ponta Tempestade, o Sir Courtenay Penrose, provavelmente foi morto pelo rei Stannis, usando algum tipo de feitiçaria. Na verdade, o Tyrion não acredita nessa história e acha que é bobagem, porque ele não acredita em magia. Mas o Varys não tem tanta certeza. E para mostrar o porquê que ele acredita em magia, ele conta essa história pro anão. Isso acontece no capítulo 10 do Tyrion. Abre aspas. Era um órfão, aprendiz numa trupe errante. Nosso mestre possuía um barco pesqueiro pequeno e largo e viajávamos de um lado para o outro ao longo do mar estreito, atuando em todas as cidades livres e de tempos em tempos em Vila Velha e Porto Real. Um dia, em Myr, um certo homem foi ao nosso espetáculo. Quando terminou, fez uma oferta por mim que meu mestre achou tentadora demais para recusar. Fiquei aterrorizado. Temi que o homem pretendesse me usar como ouvira dizer que os homens usavam garotinhos. Mas, na verdade, a única parte de mim que ele queria era meu órgão viril. Deu-me uma poção que me deixou incapaz de me movimentar ou de falar, mas nada fez para adormecer meus sentidos. Com uma longa lâmina em forma de gancho, cortou-me raiz e caule, sem parar de entoar cânticos. Viu queimar meus órgãos masculinos num braseiro. As chamas ficaram azuis, e ouvi uma voz responder ao seu chamado, embora não compreendesse as palavras que foram ditas. Quando ele acabou de fazer o que queria comigo, os pantomimeiros tinham zarpado. Depois de servir aos seus propósitos, o homem já não tinha interesse em mim, e botou-me na rua. Quando lhe perguntei o que eu deveria fazer então, ele respondeu que achava que eu devia morrer. Para contrariá-lo, decidi viver. Mendiguei, rombei e vendi as partes do corpo que ainda me restavam. Em pouco tempo, tornei-me um ladrão tão bom como qualquer outro de Myr. E quando cresci, aprendi que muitas vezes o conteúdo das cartas de um homem é mais valioso do que o conteúdo de sua bolsa. Mas ainda sonho com aquela noite, Senhor. Não com o feiticeiro, não com a lâmina, nem mesmo com o modo como meu membro viril contraiu-se enquanto ardia. Sonho com a voz saída das chamas. Seria um deus? Um demônio? Um truque qualquer de ilusionista? Não sei lhe dizer. E olhe que conheço todos os truques. Tudo que sei com toda certeza é que o homem chamou a coisa e ela respondeu. E desde esse dia odiei a magia e todos aqueles que a praticam. Se Lord Stannis for um desses homens, desejo vê-lo morto. Fecha aspas. Bom, obviamente, quando a gente ouve essa história, nós imediatamente pensamos que quem respondeu o feiticeiro foi o R'hllor. Afinal, o Deus Vermelho é conhecido como o Senhor da Luz e os seus sacerdotes têm várias simbologias com o fogo. Na própria história, nós conhecemos Mocorro, que é um sacerdote vermelho chamado de Chama Negra, além do fato da Melisandre falar de chamas e do poder da luz e do fogo o tempo todo. Inclusive queimando pessoas em fogueiras para realizar rituais e quando ela procura visões nas chamas também. Então, é bastante lógico pensar que quem respondeu o feiticeiro do Varys
foi de fato Roller. E também isso faria sentido porque nós não sabemos o quão benigno é o Roller. Afinal, ele é um deus que exige sacrifícios cruéis. Então, não necessariamente ele é um deus do bem. A Melisandre tenta passar Roller como o deus correto, mas na história nós temos bastantes indícios de que ele, no mínimo, é um deus arrogante e mesquinho. Não só Melisandre não vê problemas em queimar pessoas para atingir os seus objetivos, como Roller também envia bebês das sombras, o que é bem sinistro, além de ajudar o Stannis a matar o seu próprio irmão Renly, o que teoricamente é uma coisa considerada errada pela maior parte dos outros deuses, matar alguém da sua própria família. Ou seja, nada indica que Roller é um deus que merece o reconhecimento de ser o cara do bem ou o caminho correto. Então, um feiticeiro comprar um garoto, castrar ele e jogar suas partes nas chamas para falar com Roller não seria algo tão absurdo. Porém, se a gente olha mais atentamente, vemos que é improvável que seja o Roller respondendo das chamas. Primeiro porque esse feiticeiro parece agir sozinho, e não ser parte de um grupo ou ser parte da igreja do Senhor da Luz. Nós vemos o Roller manifestando seu poder, mas isso sempre acontece através dos seus sacerdotes, da Melisandre, do Mocorro, do Thoros de Myr, e todos eles têm elementos que tornam eles reconhecíveis como sacerdotes. Se o feiticeiro que castrou o Varys fosse um sacerdote vermelho, o Varys provavelmente teria reconhecido isso, ou pelo menos, em algum momento do restante da sua vida, ele teria descoberto que o homem era um sacerdote de Roller. Até porque o Varys se tornou um mestre dos espiões, um mestre da informação, então com certeza ele descobriria. Mas tudo indica que o cara não era sacerdote vermelho. Não só porque o Varys não associa o feiticeiro aos sacerdotes vermelhos, mas o próprio Varys não parece ter um rancor particular ou uma angústia particular com o Roller e os seus sacerdotes. Ele odeia o Stannis e a Melisandre não porque eles cultuam o Roller, mas sim porque eles fazem magia no geral. O Varys odeia feiticeiros no geral, e não os sacerdotes vermelhos, particularmente, entende? Além disso, por mais que os sacerdotes vermelhos usem as chamas para se comunicar com o seu deus, em nenhum momento da história a gente vê o Roller respondendo através de uma voz. Mesmo quando temos os capítulos de ponto de vista da Melisandre, tudo que o Roller mostra para ela, através das chamas, são imagens que ela precisa interpretar. Nunca uma voz respondendo. E pelo que sabemos, nem o Mocorro nem o Thoros de Myr ouvem o seu deus. Inclusive, o Thoros era basicamente um sacerdote sem fé, até que ele milagrosamente consegue ressuscitar o Beric Dondarrion, quase que por acidente. Ou seja, por mais que use as chamas para se comunicar, o Roller nunca responde os seus sacerdotes de forma direta, com voz. Ele manda apenas imagens. E mais importante de tudo, quando o feiticeiro jogou as partes íntimas do Varys nas chamas, o fogo ficou azul. E de fato, isso é muito distante do Roller, que sempre é associado a cores quentes, em especial o vermelho. O Mocorro é um sacerdote chamado de Chama Negra porque ele é uma pessoa negra. Já a Melisandre é sempre chamada de Mulher Vermelha, porque ela usa roupas vermelhas, tem o cabelo tingido de vermelho, usa um colar de rubi e está sempre associado ao fogo. E o próprio Roller é chamado de Deus Vermelho. Quando a Melisandre fala com ele nas chamas, as chamas são de cor normal. Enfim, além disso, é interessante dizer que nas crônicas nós temos exemplos de outros momentos em que aparecem chamas azuis. E de fato, são momentos que nada tem a ver com o Roller. O Cara Malhada, por exemplo, em uma das suas falas misteriosas, diz o seguinte, no primeiro capítulo do Davos em A Fúria dos Reis, abre aspas, debaixo do mar, a fumaça sobe em bolhas e as chamas ardem em verdes, azuis e pretas. Eu sei, ei, 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 fecha aspas. E no primeiro livro, a Daenerys, quando está entrando nas chamas da pira funerária do Khal Drogo, também vê várias figuras em meio às chamas. Ela está quase num transe e uma das coisas que ela vê é o seguinte, abre aspas, as chamas eram tão belas, as coisas mais lindas que jamais vira antes. Cada uma delas, uma feiticeira vestida de amarelo, laranja e escarlate, fazendo rodopiar longos mantos fumacentos. Viu leões de fogo carmesins e grandes serpentes amarelas, e unicórnios feitos de chamas azul claras. Viu peixes e raposas e monstros, lobos e aves brilhantes e árvores floridas, cada uma mais bela que a anterior. Viu um cavalo, um grande garanhão cinzento retratado na fumaça, com uma auréola de chama azul no lugar da crina. Sim, meu amor, meu sol e estrelas. Sim, monte agora, cavalgue agora.
Fecha aspas. E também em A Tormenta de Espadas, quando Jaime dorme com a cabeça num toco de um represeiro, ele tem um sonho muito enigmático, no qual ele vê ele e a Brienne precisando encarar os fantasmas das memórias do Jaime, dos membros da Guarda Real. E nesse momento, tanto Jaime quanto a Brienne estão portando espadas de chamas azuis, que são as únicas coisas iluminando o ambiente. Abre aspas. Estava a seus pés. Jaime a procurou, apalpando por baixo da água até que sua mão se fechou em torno do cabo. Nada pode me fazer mal desde que eu tenha uma espada. Ao levantar a arma, um dedo de uma chama pálida tremeluziu na ponta e avançou ao longo do gume, parando a uma mão do cabo. O fogo tinha tomado a cor do próprio aço, por isso ardia como uma luz azul prateada, e as sombras afastaram-se. Fecha aspas. Porém, talvez o mais emblemático de chamas azuis sejam os outros. Nas crônicas é sempre descrito que as criaturas que ressurgem possuem olhos que ardem como chamas azuis. Essa descrição aparece tanto para o patrulheiro Ottor, que é ressuscitado dentro de Castelo Negro e tenta atacar o Senhor Comandante, quanto também é uma descrição usada para o Sir Waymar Royce, que é morto pelos outros e então ressurge como morto-vivo ainda no prólogo do primeiro livro. Abre aspas. Will endireitou-se. Sir Waymar Royce erguia-se sobre ele. Suas belas roupas eram farrapos, o rosto uma ruína. Um estilhaço de espada transpassara a pupila branca e cega do seu olho esquerdo. O olho direito estava aberto, a pupila queimava, azul, via. Fecha aspas. Mas, de modo geral, os próprios White Walkers também são descritos como tendo esses olhos que queimam como fogo de gelo. Abre aspas. Olhos azuis, mais profundos e mais azuis do que quaisquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. Fecha aspas. Então, será que o fogo azul representa o grande outro? A Melisandre diz que existe esse outro deus cujo nome é impronunciável, que é inimigo do calor e dos vivos. Um deus que é contra R'hllor e a sua luz. Será que foi esse deus que o feiticeiro de Varys tentou contatar pelas chamas? O fogo azul, talvez um fogo frio, gelado e não natural, seria o símbolo desse outro deus? Parece fazer sentido. Ainda mais pensando que a Melisandre parece deduzir que os White Walkers, também chamados de outros, são relacionados a esse outro deus, esse inimigo dos vivos. Só que ao mesmo tempo, como a gente viu, não existe uma relação tão clara entre os outros e o fogo azul. Tem essa questão dos olhos deles, mas essas descrições muitas vezes são vagas e variadas. Na verdade, é dito que os olhos dos outros e das criaturas queimam como gelo, mas também é dito que eles parecem estrelas azuis. Ou seja, é quase como se o olho brilhasse, não necessariamente é um fogo azul, literalmente como o Varys descreve quando o feiticeiro tenta contatar a criatura. E se a gente para olhar, o sonho do Jaime e a Daenerys na pira funerária tem experiências com o fogo azul que não parece ter nenhuma relação com os White Walkers, parecem ser coisas diferentes. Ou seja, não dá para fazer uma ligação direta, estabelecer uma linha clara de conexão entre o fogo azul do feiticeiro do Varys, o que a Daenerys viu nas chamas, o que o Jaime viu no sonho dele deitado no toco de represeiro e o brilho no olhar dos outros e das suas criaturas, ou nem o que o cara malhada fala na sua frase. São vários exemplos diferentes em que fogo azul aparece na história, mas não necessariamente eles parecem correlacionados. Então, isso tudo deixa a gente com algumas opções. A primeira opção é que o Varys tenha apenas alucinado a situação. Ele era jovem, estava assustado, estava drogado e tinha acabado de perder um membro do seu corpo. Faz todo sentido pensar que ele estava alucinando naquele momento. Mas, obviamente, isso parece ser improvável dentro da história. Por que o George R. R. Martin colocaria uma alucinação do Varys nesse ponto? É uma questão a se considerar, mas parece improvável. E o próprio Varys fala pro Tyrion que ele poderia estar alucinando, mas ele não parece acreditar de verdade nisso. A segunda opção é pensar que o Varys mentiu e enganou o Tyrion, contando uma história pessoal e enfeitada sobre sua vida, só para fazer com que o anão confiasse mais nele. Também me parece improvável. Na verdade, essa história de castração parece ser um dos poucos momentos nas crônicas em que o Varys é totalmente sincero. A terceira opção é o feiticeiro ter falado com R'hllor mesmo,
E aqui também entra a teoria de que o Varys é Blackfyre, ela se complementa. Afinal, a Melisandre sempre diz que o sangue de reis tem poder, inclusive é mais poderoso usar o sangue real em magias, e por isso mesmo que a Melisandre tenta usar o sangue do Mance Rayder e do Edric Storm nos seus rituais. Então, muitos fãs acreditam que o feiticeiro escolheu o Varys para fazer um sacrifício porque ele seria um descendente Blackfyre, então usar um membro do Varys daria mais sucesso ao ritual. Além disso, o Varys ser um Blackfyre também explica a conexão dele com o Illyrio Mopatis e com o jovem Griff e com a Companhia Dourada. Mas eu não acredito muito nessa teoria. Eu não acho legal essa coisa de todo personagem da história ter um passado místico e secreto. Tem uma parte do fandom que adora isso. O Tyrion ser Targaryen, a Cersei Jaime ser Targaryen, o Varys ser Blackfyre e etc. Ou também adoram aquelas teorias do personagem escondido. Pensar que o Mance Rayder é o Sir Arthur Dayne, que o Ciri Forel é o Jaqen H'ghar, que o Corvo de Sangue o argou em tal pessoa para manipular todo mundo. Eu gosto desse tipo de teoria quando ela não fere a essência dos personagens. Por exemplo, o Jon Snow ter um passado secreto, que ninguém sabe quem é a mãe dele, isso é parte da história. E tem muitos indícios de que ele é filho da Lyanna e que, portanto, não pode ser filho do Ned. Então, teorizar sobre o passado do Jon é algo que é parte da narrativa dele. Outra teoria é que o Corvo de Três Olhos o argava no Corvo do Mormont para guiar o Jon secretamente. Essa teoria já é um pouco forçadinha, mas é bem ok porque não atrapalha tanto no desenrolar da história. Mas o Varys ser um Blackfyre, pra mim, já força demais as coisas. Pode ser que se confirme, porque não é uma teoria totalmente sem fundamento, e nem fere tanto o personagem, como o Tyrion ser um Targaryen, por exemplo. Mas se o Martin confirmar o Varys como Blackfyre, vai ser ele fazendo coincidências demais na história, forçando demais a narrativa, eu não gosto. Enfim, a quinta opção é o feiticeiro do Varys ter falado com o deus inimigo do Roll, o Grande Outro, que está relacionado à Longa Noite e aos White Walkers. Talvez, pensando em como vemos a magia aparecendo na história, essa opção fosse realmente a mais coerente. Mas a teoria que eu mais acredito é a sexta teoria, a sexta opção, que diz que quem respondeu o feiticeiro do Varys nas chamas não importa. A gente provavelmente nunca vai saber com quem o feiticeiro falava, porque a grande verdade é que isso não é o mais importante da situação. O importante da cena não é quem respondeu o feiticeiro, mas sim como isso afetou o Varys. Ouvir a voz saindo das chamas perturbou o Varys para sempre e ajudou a transformar o personagem em quem ele é e moldou parte das suas ações. E é nisso que o Martin quer que a gente foque. A magia das crônicas serve à história e não o contrário. E via de regra, os elementos políticos e mágicos são formas de moldar e conduzir os personagens nas suas decisões. E esse é o âmago das Crônicas de Gelo e Fogo. É a mesma questão da legitimidade. Não importa se a Daenerys é a herdeira legítima de Westeros. Ela acredita que ela é legítima e que os seus inimigos são usurpadores. E isso que guia ela durante toda a história. Da mesma forma, o Stannis acredita ser legítimo. E esse é o fio condutor das suas ações. Do mesmo jeito que a Melisandre acredita que o Stannis é o Azor Ahai. Muito provavelmente ele não é. Mas é essa crença que leva a Melisandre a agir de tal forma, guiando as suas ações. Pro Varys não importa realmente quem respondeu o feiticeiro das chamas, mas sim que houve uma resposta. Isso perturbou ele para sempre e moldou sua personalidade. No máximo, talvez, podemos pensar que em quase todos os momentos em que chamas azuis aparecem na história, elas estão associadas à morte e renascimento, sejam literais, como no caso dos cadáveres renascidos, com seus olhos de chamas azuis, ou no caso da Daenerys e do Jaime, em momentos de grande mudança para esses personagens. Afinal, a Daenerys entra na pira funerária e sai de lá com dragões, o que muda sua história. Já o Jaime acorda do seu sonho e volta para Harrenhal para salvar Brienne, o que também é um ponto de virada na sua narrativa. Então, talvez, da mesma forma, as chamas azuis que o Varys viu representem isso, o momento de mudança da história da sua vida, o momento de renascimento e transformação. Talvez seja apenas isso que as chamas azuis signifiquem. E por fim, vale citar também que há uns 3 anos atrás, o canal Aegon Targaryen, que é um canal gringo sobre GOT, divulgou uma entrevista com o George R. R. Martin de 5 minutinhos, na verdade acho que ele picou a entrevista, e tem um vídeo de 5 minutos no qual ele pergunta, o dono do canal pergunta pro George R. R. Martin sobre a questão do Varys e o que ele viu nas chamas, quem respondeu o feiticeiro. E o cara pergunta pro George R. R. Martin se isso significa alguma coisa na história. E o Martin responde que ele não cria uma história com personagens oniscientes.
Ou seja, que cada personagem acredita naquilo que ele viu, numa parte da história, na sua interpretação da história. Então ele diz que não é necessariamente que alguém respondeu o feiticeiro, mas sim que o Varys acha que alguém respondeu o feiticeiro. Mais uma vez dando foco do que o que importa é que o Varys acredita que alguém respondeu o feiticeiro, dando a entender que realmente ele nunca vai revelar quem era essa figura por trás, se era o grande outro ou não, ou se era algum outro deus, algum outro demônio. O ponto todo é que o Varys viu alguém respondendo o feiticeiro, o Varys teve essa interpretação, isso fez ele odiar a magia por toda a vida, e isso molda a história dele. Ou seja, realmente não importa quem respondeu o Varys nas chamas, e talvez esse é uma forma interessante da gente analisar as Crônicas de Gelo e Fogo em alguns dos seus momentos. Nem todos os mistérios, nem todos os eventos são pistas para algo maior ou indicam um elemento a mais. O George R. Martin está contando uma história do coração humano em conflito consigo mesmo. Ele está contando a história daqueles personagens. Nessa mesma entrevista, o cara pergunta pro George R. Martin, no mesmo vídeo inclusive, qual é o tema, como ele escolhe o tema central da sua história. E o George R. Martin responde que ele não escolhe um tema central para a história, que ele decide contar a história a partir de momentos e de personagens, e que o ponto principal para ele é manter a verdade sobre aquele mundo acontecendo. E é por isso que me revolta tanto essa ideia do Tyrion ser Targaryen, porque para mim é uma visão muito limitada sobre a narrativa, de achar que tudo é uma pista, de que tudo tem um motivo místico por trás, que tudo tem que ser um plot twist, tudo tem que ser uma reviravolta, tudo tem que ter um elemento mágico a mais, porque a casa Targaryen é um pouco assim. Essa coisa da magia do sangue faz as pessoas quererem que sempre tenha algo a mais por trás dos personagens. E a grande verdade é que a história do Tyrion é uma história muito mais humana, muito mais normal. Ele é um filho rejeitado pelo seu pai. Simplesmente assim, um filho extremamente parecido com seu pai, um filho que está tentando o tempo todo ser amado, ser respeitado, ser reconhecido pelo seu pai, mas que por ter uma deficiência, por ter até talvez alguns traços que o seu pai não gosta, ele é completamente rejeitado. Essa é a história do Tyrion, é uma história totalmente humana, mas é a verdade que o George R. Martin está contando. Porque como ele diz, é a verdade desse mundo das crônicas, onde deficientes são totalmente rechaçados pelos seus pais, e também é a verdade do nosso mundo, onde você ter uma orientação sexual diferente, você ter uma deficiência, ou você ter alguma outra qualidade, faz com que muitas vezes você seja rejeitado pela sua família. Simples assim. Então, às vezes, a gente tem que tentar olhar as crônicas não só pela diversão da narrativa e pelo lado da fantasia, mas pelo também o que ela oferece como literatura, que talvez seja o mais importante. Enfim, deixem nos comentários o que vocês acham sobre a voz que respondeu o Varys, se vocês concordam comigo, ou se vocês realmente acham que tem algo a mais e que o George R. Martin vai mostrar isso no futuro da história. No mais, eu fico por aqui nesse vídeo, mas antes, queria falar, não sei se vocês viram, que eu tô com convidados aqui. Tô inclusive com o Gendry e com um Tyrionzinho, né, que ele é pequenininho, o Tyrion é até menor que o Gendry nesse Funko aqui. E esses dois Funkos eu recebi da Ludiverse, que é uma loja de assinaturas de Funkos, é um serviço de assinatura de Funkos. Ou seja, você pode entrar no site deles, criar uma lista de desejo com os Funkos disponíveis no site, colocando na sua lista os Funkos que você mais gosta, e todo mês eles enviam um Funko surpresa para sua casa. Ou seja, se você tem aquele problema de escolher qual Funko você quer, não sabe qual você gosta mais, e você gosta de ser surpreendido com um presente aí misterioso, eles vão mandar para sua casa sempre um Funko que tá na sua lista, mas você não vai saber qual é. É um serviço muito legal, uma maneira muito diferente de poder montar sua coleção aí de Funkos, eu acho bem interessante. E se você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e usar o cupom aqui do canal, você ainda consegue 10% de desconto na sua assinatura. Então vai lá, esses Funkos maravilhosos das crônicas são muito legais, tem vários lá de Game of Thrones no site deles. E é isso, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.